Olá, eu sou a Nauana. Esse é o meu primeiro vídeo, me deem um desconto. Mas o objetivo desse vídeo, então, é passar orientações de como registrar o horário de trabalho no SIG Frequência, como registrar ocorrências, o próprio servidor registrar suas ocorrências, e dar algumas dicas, algumas dúvidas frequentes e mostrar os documentos que podem auxiliar vocês nesse sentido, né? Então, eu vou primeiro mostrar o procedimento no SIG RH, depois eu vou mostrar os documentos que tem na intranet e a gente vai seguindo o procedimento na sequência lógica. Então, o registro de frequência ele acontece no SIG RH, vai ser a primeira tela que vai aparecer quando o servidor fizer o login, sigrh.ifsc.edu.br, e a primeira tela que vai aparecer é essa tela que está para vocês. Nesse caso, está como registrar saída, porque já tem uma entrada no dia de hoje, né? Então, fica registrar saída. Se for uma saída para o almoço, ele está auto-preenchido, sim. E se não for uma saída para o almoço, deveria alterar para não. Aos servidores flexibilizados, não há problema em sair para o almoço com registro de sim. Registrar saída com almoço, sim. Mas os servidores que vão fazer 2 turnos, o ideal é que eles classifiquem ali certinho, né? Então, o servidor vai só bater o ponto, ele vai registrar aqui o horário de trabalho dele. E para chegar nessa tela, ele pode fazer alguma observação. Essa observação não tem um impacto no ponto, ela é uma lembrança que vai aparecer tanto para o servidor quanto para o gestor imediato dele quando for homologar o ponto. Então, na hora eu vou bater, eu já faço uma observação para ficar registrado, né? Então, essa tela vai ser acessada no primeiro login, mas ela pode ser acessada também pelo menu frequência, ponto eletrônico, registrar entrada e saída. Então, vai para a mesma tela de registro de frequência. Carregou, ó. E ela tem uma terceira opção, que se o servidor já estiver trabalhando, estiver no portal normal, no menu, ele tem, além do menu inicial lá em cima, frequência, tem um link aqui no portal do servidor. Então, tem aqui o ponto eletrônico. Então, aqui também vai direcionar para o registro. Então, o importante aqui é registrar, fazer os 2 registros diários para o servidor flexibilizado e os 4 registros para o servidor não flexibilizado. Importante fazer os registros mais fiéis possíveis e realizar o registro, independente assim, se eventualmente por algum motivo eu não registrei a saída e quando eu entro no sistema de novo e deveria ser uma entrada, registra, mesmo escrito saída, faz o máximo de registros possíveis que depois tu vai contornar com uma ocorrência. Ou eu cheguei, tive que fazer um atendimento, acabei não registrando, assim que eu tiver a lembrança eu faço esse registro, ou o sistema estava indisponível, então, quando o sistema entrar, eu faço o registro para ficar documentado, né? Então, além de registrar, eu vou registrar nessas 3 opções e vou escrever observação. Nessa mesma tela de registro, eu tenho os horários que foram registrados na semana, os detalhes do espelho do ponto daí do mês, e eu consigo ir acompanhando aqui as entradas e saídas do dia. Se já tem uma entrada e saída, ele já dá uma contabilização, então eu já consigo ver o horário previsto. O outro menu que o servidor vai sempre utilizar esse menu frequência ponto eletrônico, quando não tiver na função de gestor, de chefia, né? E a outra alternativa é a ausência. Então, ele fez uma observação, mas a observação não gera efeito no ponto. Ele tem que cadastrar uma ausência quando ele tem alguma ocorrência que vai ter efeito no ponto. Então, as ocorrências estão listadas aqui, elas são cadastradas pela DGP, vão surgindo situações específicas e a gente vai cadastrando as ocorrências conforme necessidade, né? Vamos dar um exemplo, entrada e saída em aberto, por exemplo. Eu vou selecionar a ocorrência, vou colocar qual é o dia que eu quero essa ocorrência, vamos dizer que tenha sido dia 2, e ele, se a gente botar o dia 3, que é o dia de hoje, ele vai auto-preencher com a quantidade de horas que falta para completar a jornada do dia. Então, o ideal é que o registro das ocorrências seja feito sempre no dia seguinte. Ok, mas não eram 6 horas. Eu posso editar e botar 2 horas, 3 horas. Quantas horas eram de fato a ocorrência? Ele traz esse auto-preenchimento. Ele vai ficar com uma homologação pendente, porque é o servidor que está cadastrando, é o gestor que tem que homologar. Em alguns documentos, como por exemplo a consulta médica, se eu tentar cadastrar a consulta médica,
ela vai exigir um documento legal. Então, dependendo, aqui está o erro, que foi que aconteceu, dependendo do tipo da ocorrência, eu vou precisar de um anexo. Então, eu vou ter que pôr aqui um tipo de documento legal, uma declaração. Vamos dizer que a declaração é do dia 3 mesmo. Eu vou selecionar um documento que eu tenha feito aqui, a declaração da consulta, eu estou usando um como exemplo aqui, e vou anexar esse documento. Muito importante que o documento foi cadastrado, mas a ocorrência ainda não. Eu anexei o documento para o dia 3, ele auto-preencheu. Vamos dizer que a consulta médica não durou 6 horas, durou 2 horas, e eu estou trabalhando já, e eu vou cadastrar essa ocorrência. Então, ele vai dar um erro não, ausência cadastrada com sucesso. Então, nesse momento, a ausência foi cadastrada. Então, as ocorrências, algumas exigem, outras não, o anexo. Mas é possível colocar anexo em todas elas. Então, o entrada e saída em aberto não exige anexo. Mas a DTIC mandou um e-mail avisando que o sistema estava fora do ar, ou eu tirei um print da tela. Tudo que eu quiser documentar, eu posso inserir ali. E vai ficar mais fácil para o meu gestor quando ele for autorizar. A gente pode consultar o espelho de ponto em consulta, frequência, espelho de ponto. Nesse menu, o servidor consegue consultar o espelho de ponto de qualquer mês. Então, ele vai buscar, eu estou usando o exemplo da Milene porque eu não tenho registro de ponto. Então, ele vai entrar aqui, vai aparecer o que foi registrado e vai ter uma bolinha dependendo do tipo da ocorrência. A bolinha verde é uma ocorrência com crédito de horas. Tem ocorrência de débito, débito compensável até mês subsequente, ou ocorrência em período de compensação quando faz as horas para pagar um débito anterior. Então, dependendo do tipo da ocorrência, vai surgir essa bolinha. Passando o mouse em cima, a gente vê que é uma consulta médica de 2 horas. A jornada no dia 3 são 6 horas, ainda ficam faltando 4 horas para completar a jornada. O que o servidor ainda pode fazer? Listar e alterar ausências. Ele fez um registro, mas ele se equivocou, alguma coisa assim. Os pontos que não tiverem homologados, ele pode vir e editar a ocorrência. Então, vai reaparecer, ele pode mudar o tipo da ocorrência, ele pode mudar o anexo, remover o anexo. Vamos remover o anexo e mudar para uma entrada e saída em aberto, que não exige um anexo, por exemplo. Que é quando, por algum motivo, eu não bati uma das entradas, dos registros, né? Então, o ponto ficou em aberto, o ponto em aberto não pode ficar, tem que ter algum motivo. Então, ela foi atualizada. E, além disso, eu posso excluir a ocorrência, enquanto ela não for homologada pelo gestor. Depois de homologada pelo gestor, depois do ponto homologado pelo gestor, é só o gestor que consegue mexer. Então, tá assim. Qual é uma outra informação importante? É a questão do atestado médico. Os atestados médicos, eles são registrados no CIAP também. Eles são registrados no cadastro do servidor e eles vão migrar, eles vão ser automaticamente alimentados no SIG. Como qualquer ocorrência que vai para o CIAP. Licença capacitação, as férias já estão no SIG, alguma licença paternidade, maternidade. Então, isso tudo vai vir automaticamente do CIAP. Então, por isso, esse tipo de ocorrência, eu tenho que esperar sempre até o mês subsequente para cadastrar a ausência, até o final do mês, né? O meu prazo é o 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu nunca vou cadastrar a ocorrência no dia que ela acontece, eu posso cadastrar ao longo do mês, sempre no dia seguinte, a partir do dia seguinte, mas esses que são alimentados no CIAP, que são concedidos portaria, um afastamento parcial, um afastamento integral, uma licença, né? Em especial os atestados médicos, eles vão vir migrar. Então, a gente espera até o 5º dia, até virar o mês. Virou o mês, não veio do CIAP, faz o registro da ocorrência, tem aqui um atestado médico, só que daí eu vou fazer o registro, vamos fingir que meu atestado é do dia 11 de dezembro a 11 de janeiro. Ele tem 30 dias de validade. Então, eu não vou colocar os 30 dias, eu vou colocar só o período que está dentro do mês que eu estou trabalhando. Por quê? Porque no mês seguinte vai vir automaticamente do CIAP e vai gerar conflito. Isso é uma dica importante. Então, no sistema é basicamente isso que o servidor vai fazer. Registrar o ponto, registrar a ausência e alterar ou excluir as ausências. Como documentos de base que a gente tem para vocês de suporte, a gente vai ter na intranet, no Normas, uma instrução normativa que vai regulamentar essas coisas.
essas questões, a Instrução Normativa número 13, 2018, que vai dispor sobre normas e procedimentos sobre a frequência e vai trazer bastantes esclarecimentos, os prazos, os procedimentos. Além disso, a gente tem também na intranet, na parte de gestão de pessoas, os tutoriais do SIG Frequência. Então, eu vou mostrar 2 tutoriais para vocês, tutorial de registro de frequência e de registro de ocorrência pelo servidor. Registro de frequência, então, o tutorial aqui vai mostrar os 3 caminhos que a gente mostrou, mais detalhadamente, né? O endereço, login e senha no SIG RH, login e senha do sistema, o que tu usa para acessar o e-mail ou o computador, e vai registrar. Se não quiser registrar, pode continuar acessando o sistema, porque por algum motivo já foi registrado, ou não é o momento. Além disso, tu pode acessar pelo link que a gente mostrou ali e pelo menu no portal do servidor. Então, esse é o tutorial de registro de frequência. Lembrando que devem ser registradas as frequências o máximo possível e mesmo em caso de esquecimento, ignora registrar entrada, registrar saída, considera que é registrar frequência, registrar horário de trabalho, para gerar mais ocorrências. E quanto ao tutorial de cadastro de ocorrências, a gente vai ter também o login, cadastrar a ausência, vai selecionar o tipo de ausência que nem a gente mostrou, vai preencher a data, capacitação sim ou não, vai colocar o anexo se necessário e cadastrar. A ocorrência foi cadastrada com sucesso. Algumas ocorrências vão permitir que se cadastre um período, são ocorrências que têm essa característica de que elas podem durar mais dias. Algumas ocorrências não, vão permitir só o cadastro em horas para o dia informado, né? Isso vai depender do cadastro. Um último documento importante, então, é o Dúvidas Frequentes do servidor, que também está aí na intranet. Ele é um documento que traz as principais dúvidas que a gente recebeu sistematizadas. Então, ele vai ajudar a esclarecer bastante coisa, como onde registra o ponto, a questão da rede, da ADC do celular, mas tem que ser na rede do IFSC, e a questão do atestado também fica mais clara aqui, e essas questões que são realmente recorrentes. Era isso, espero que tenha ficado claro, agradeço muito a atenção de vocês, a DGP está à disposição, em especial o setor de controle funcional, que é o setor que trabalha diretamente com a frequência, e nos campos as coordenadorias de gestão de pessoas vão dar o apoio, né, para que o registro de frequência ocorra sem maiores problemas. Muito obrigada!